Boa noite, pessoal. A gente está aqui no novo dia, agora nas quintas-feiras, para fazer a nossa reflexão, segundo o Espiritismo. Hoje a gente vai falar de uma coisa assim, bem complicada para a gente no nosso dia a dia, que é sobre estar certo ou errado. Vamos iniciar com uma oração, pedindo a Jesus, a espiritualidade superior, que possam estar conosco nesse momento de reflexão, que possam conduzir todas as palavras que vão ser ditas, todas as mensagens que vão ser proferidas, que possam também abrir ao nosso conhecimento para que a gente possa assimilar o máximo possível de tudo que vai ser dito e possa assimilar principalmente aquilo que é valioso para a nossa vida nesse momento. Agradecemos a presença de todas as pessoas do Centro Espírita Francisco de Assis, aqui que acompanham a nossa página no Facebook, as pessoas de outros centros, pessoas espíritas, não espíritas, encarnadas e desencarnadas, por estarem aqui conosco hoje, acompanhando essa reflexão. Então, vamos iniciar. Nós vamos falar sobre estar certo ou errado. Esse é o tema de hoje. Para isso, eu vou usar um texto do Osho e várias outras biografias que no finalzinho eu vou deixar disponível para vocês, para quem quiser. Durante o processo eu sempre vou indicando os livros de onde eu tirei, mas hoje a grande mensagem vai estar num texto do Osho, que é um sábio que eu admiro bastante. Então vamos iniciar. A primeira coisa que a gente vai fazer hoje é definir o que é ego. A gente vai trabalhar nessa ideia do que é ego. Então, para isso, vamos passear por alguns teóricos, né? O Einstein dizia assim: quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. Então, dentro do campo do conhecimento, o ego também prejudica bastante, né? Porque quanto mais a gente sabe que tem que aprender. Então, o ego vai ficando menor. Quanto menos a gente sabe, quanto menos conhecimento a gente tem, mais o ego se expande, porque a gente quer provar que é dono da verdade em todos os aspectos. Então, isso também interfere no conhecimento teórico que a gente pode colocar aí ou contribuir com ele, com o mundo. Nos deram espelhos e muitas vezes nós só conseguimos ver a nós mesmos. A música do Renato Russo diz: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Mas hoje, na era da internet, os nossos espelhos muitas vezes são os nossos aparelhos celulares ou tablets, e a gente fica olhando para um mundo imaginário, ilusório, que faz com que a gente tenha esse ego cada vez mais expandido. Então a gente precisa tomar muito cuidado também, porque as redes sociais, elas são bastante enganosas. Elas muitas vezes nos mostram uma vida perfeita de alguém e aquela vida ela é uma ilusão, ela só ocorre dentro da telinha, porque fora da telinha aquela pessoa pode ser talvez até muito mais infeliz do que eu, a gente não sabe o que tem atrás de um rosto. Como terapeuta, né, isso é muito interessante, porque eu sou terapeuta integrativo, né, para deixar claro, não sou psicólogo, sou terapeuta integrativo. Numa sessão, a pessoa fala muitas coisas para a gente. Então, muitas vezes você tem uma imagem de uma pessoa e quando ela vai falar do mais profundo dos seus sentimentos, quando ela vai se abrir para mostrar para a gente quem ela é realmente, a gente percebe o quanto aquela pessoa, né, tem de dificuldade com relação a tudo e às vezes a gente tem uma visão completamente diferente dela no nosso dia a dia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é visão ilusória e com o que a gente não tem noção do que é a visão real do outro. Por isso, a gente só pode avaliar a gente mesmo, sem julgamentos também. Pensar na hipótese de julgar o outro, piorou. A gente não deve nem julgar a gente mesmo, que é o único ser que a gente conhece de uma maneira um pouco mais profunda, porque a gente também não se conhece tão profundamente assim. A partir do momento que a gente entra num processo de busca por nós mesmos, nós vamos descobrindo em nós coisas muito legais e coisas que também não são muito legais. Então, por isso, o nosso objetivo na vida é sempre nos buscar para nos melhorar. E a partir da nossa busca, da nossa expansão energética, a gente vai contribuindo com quem está ao nosso redor.
Mas não adianta a gente olhar para uma rede social, olhar para o outro e achar que a vida do outro é perfeita, porque provavelmente ele vai ter uma dificuldade, e essa dificuldade pode ser até muito maior do que a minha, ou menor, não importa. Mas ninguém é totalmente feliz. É possível ser feliz? Sim, é possível. Mas para a gente ser feliz, a gente tem que ter uma capacidade de abstração muito grande, uma capacidade de compreensão muito grande, a capacidade de compreender que tudo, absolutamente tudo que ocorre na nossa vida é para o nosso aprendizado. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade de compreender isso. Por isso que os grandes sábios são felizes, por isso que os grandes sábios, eles riem sempre, porque eles sabem que o riso e a felicidade traz expansão para o espírito, né? E nós, ainda engatinhando nesse processo do aprender, ainda enveredamos pelo sofrimento, né? Que segundo alguns sábios também, como o Osho, é importante para que a gente possa criar raízes profundas, para que a gente possa ter aprendizados profundos, para que a gente, então, depois possa fazer essa expansão de felicidade de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais sincera. Então, na fase que a gente está, tudo é importante, tanto a felicidade como também as tristezas pelas quais a gente passa, porque vai criar raízes para que a gente possa permanecer, para que a gente possa aterrar, para que a gente possa estar na Terra e cumprir o nosso papel aqui, dentro daquele objetivo que é estar na Terra. E isso é muito interessante porque lembra aquele filme, Divertidamente, né? A mente da menininha, ela tinha lá a felicidade, o medo, a tristeza, a raiva. Então, são sentimentos próprios de nós, seres humanos, que podem ser, sim, observados e melhorados a cada passo. A felicidade, ela pode ser melhorada a cada passo, a tristeza, a raiva, mas a gente precisa ter, então, essa visão de que tudo que acontece na nossa vida é para a gente se aprimorar cada vez mais, para a gente criar raízes e, a partir disso, então, ser expansivamente feliz. Assim é possível ser feliz na Terra, mas a gente precisa se aprimorar para poder alcançar essa felicidade. Então, vamos falar sobre a questão do ego, né? Então, a gente tem a nossa, segundo esse livro aqui, ó, O Ser Consciente, do Divaldo, ditado pela Joana de Ângeles. Lá eles falam assim: a personalidade, ego, é diferente da individualidade, eu. Então, cada qual é responsável pelo desenvolvimento de seu eu profundo. A personalidade, ego, resulta da experiência de cada etapa, mas a individualidade, eu, é a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. Então, o ego, ele é muito próximo de nós, ainda muito próximos da matéria, muito próximos das necessidades materiais, e isso muito normal, né? A gente está aqui na Terra, por quê? Porque nós somos seres que ainda precisam muito dessa matéria. Ok, mas estamos aqui na Terra para o aprimoramento. Então, a gente pode buscar se aprimorar a cada passo da nossa existência. Esse aprimoramento que a gente vai conquistando a cada passo da nossa existência, ele está perto da individualidade, que é o eu, que são as realizações de todas as nossas reencarnações, a soma de tudo que a gente já conquistou até aqui. E a nossa personalidade ego é aquilo que a gente está vivenciando nesse momento da carne. Então, o que a gente precisa fazer? O que a gente pode escolher fazer? Observar as nossas tendências do ego, observar todas essas tendências que o ego traz para a gente, para poder ir aprimorando e ir somando as nossas realizações que estão dentro do nosso eu profundo. Essa é a nossa trajetória, esse é o nosso processo. Esse deve ser o nosso processo, sempre. Lá em O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, do Sebastião Camargo, sob a orientação de Leon Diniz e Miramês, ele fala assim: a individualidade eu é somatório de todas as experiências, é o ser pleno e potente que alcançou a autorrealização. Então, nós ainda não somos plenamente eu,
porque senão a gente não estava mais na Terra. A gente já tinha alcançado a autorrealização e já tinha avançado um estágio aí na direção da nossa evolução. Imperceptível, a individualidade é o espírito em si mesmo, que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazer e como realizar para ser a pessoa integral e ideal. Reparem, se a gente pensar nessas possibilidades, só vem um ser à nossa mente que teve essas capacidades, que foi Jesus. Ele era o ser integral, ele sabia o que fazer, quando fazer e como realizar. Nós ainda estamos engatinhando nesse processo. A gente ainda mete os pés pelas mãos. Muitas vezes a gente faz as coisas de maneira equivocada, a gente fala as coisas de maneira equivocada, a gente não sabe como fazer determinadas coisas e a gente ainda se enrola todo aí nesse processo. Tudo bem. A gente está aqui na grande escola que é a Terra para aprender. O importante é, mesmo que a gente tenha se enrolado com tudo isso, é o aprendizado que vem depois. E aí está o segredo de ser feliz. Mesmo que a gente passe por adversidade, mesmo que a gente passe por dificuldades, a gente precisa entender que aquilo é um passo para o nosso progresso. Se a gente conseguir aprender com aquilo, ao invés de ficar reclamando, se vitimizando por conta de coisas que nós mesmos causamos para a gente. Eu achei interessante essa semana, eu vi uma postagenzinha no Facebook de uma pessoa que foi a uma cartomante, né? Aí ela começou a abrir as cartas para a pessoa que foi lá e ela falou assim, olha, tudo que está acontecendo na sua vida é por causa de você mesmo. Ele, fecha a aba de novo, por favor. Ou seja, a gente não aceita, a gente tem que botar a culpa em alguém. A gente tem que sempre colocar a culpa em alguém que está do lado, em alguma situação que aconteceu, ao invés de a gente parar tudo e olhar para a gente mesmo e perceber, peraí, se tudo está dando tão errado, se as coisas estão acontecendo de maneira tão equivocada, por que eu estou plantando? Qual está sendo o meu plantio para eu ter essa colheita? O que será que eu plantei para ter a colheita desse jeito? Peraí, eu preciso melhorar minha colheita, meu plantio para ter uma colheita melhor. É assim que a gente precisa procurar agir no mundo, ao invés de se revoltar a tudo que está ao nosso redor. Muitas vezes a gente tem uma baixa de energia e começa a ser muito pessimista com relação à vida. Aí qualquer coisa que alguém fala para a gente, pronto, já é motivo. Aí começa a vir os irmãozinhos obsessores, ajudando a gente a baixar cada vez mais o nosso padrão, e aquilo vai contribuindo e você vai entrando naquela energia. Isso acontece com a gente ainda, porque nós não somos ainda a individualidade, nós não somos ainda o eu. A gente ainda está na Terra e a gente tem muito de ego. Todos nós estamos no mesmo barco, por isso precisamos viver em comunidade, um contribuindo com o outro. Nós não somos ainda aquele que pode caminhar sozinho, como Jesus. A gente é ainda aquele que tem que caminhar junto, dando as mãos e seguindo em frente. Nós somos ainda pertencentes a esse planeta materializado que precisa aprender a lidar um com o outro e a valorizar as potencialidades de todos os que estão ao nosso redor, sem criar expectativa com relação ao outro, porque a expectativa ela traz decepção e traz sofrimento também. E tudo isso é muito difícil de fazer. Eu não estou dizendo que é fácil, não, mas a gente pode começar a fazer num exercício diário na nossa existência. Aí ele fala assim: enquanto a filosofia informa que a pessoa não é o indivíduo, na visão da psicologia profunda, este, que superou os condicionamentos e comportamentos pessoais de consciência livre, é o ser total, pessoa transitória e individualidade eterna. O nosso mais profundo eu, ele tem muito de individualidade, segundo essa perspectiva colocada aí no livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Nós temos muito disso já dentro de nós, mas temos muito mais de ego, né? E é por isso que a gente precisa trabalhar, por isso que a gente está na Terra, para poder evoluir e trabalhar todas essas tendências do ego para a gente chegar a conquistar essas características do eu, sendo um ser totalmente harmonioso, né? Com todos os nossos centros de força equilibrados,
fazendo com que a gente emane de nós só energia de amor, energia de positividade, e só querendo que todos ao nosso redor sejam felizes, muito felizes. Apesar de muitas vezes a gente perceber que o caminho pelo qual aquele indivíduo está enveredando pode não trazer tanta felicidade quanto ele deseja, mas precisamos respeitar a escolha de cada um, porque talvez ele precise de mais aquele percalço para poder compreender que ele precisa mudar um pouquinho a perspectiva, mudar um pouquinho o rumo de sua vida. Então, nós não podemos interferir no livre-arbítrio do outro querendo que ele utilize os nossos óculos, porque cada um tem um óculos diferente. E às vezes a gente até acha que vai dar errado aquele caminho e dá super certo e a gente se surpreende, porque ele está usando os óculos dele e a visão dele. É muito bom a gente mudar de perspectiva de vez em quando. Não usar o óculos do outro, mas mudar os nossos próprios, para que a gente possa, então, ter uma abertura de visão maior. Lá ainda no Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, ele fala: a personalidade, ego, busca incessantemente integrar-se à individualidade, eu. Ambas com necessidades e comportamentos distintos, embora pertencentes ao mesmo ser. Então, a personalidade ego busca integrar-se à individualidade eu, mas antes elas têm necessidades distintas. O ego ainda tem necessidades muito próximas da materialidade, muito próximas daqui, do que a gente está vivendo aqui. E isso é importante para o nosso aprendizado. Não vamos dispensar o ego assim de qualquer maneira, porque a gente precisa descobrir o que nós ainda temos muito próximo do ego para poder, então, aprimorar isso para chegar ao eu. Sim, é nessa perspectiva que existe essa busca aí da personalidade, integrar-se à individualidade. Então, vamos ver aqui o que são sentimentos que vêm do ego e que são sentimentos que vêm do eu, da individualidade, como diz aí no livro Despertar da Consciência. Então, o ego diz, é meu. O eu diz, é nosso. O ego diz, separação, eu sou, né? Eu quero ficar sozinho. O eu diz união. O ego diz culpa. O eu diz compreensão. Nós não precisamos nos culpar, nós precisamos nos compreender. Nós não precisamos culpar o outro, nós precisamos compreender o comportamento do outro. Hostilidade, o ego diz. O eu diz amizade. O ego diz ressentimento. O eu diz perdão. O ego diz orgulho. O eu compaixão. O ego diz reclamação. O eu gratidão. O ego diz inveja. O eu cooperação. O ego diz raiva. O eu humildade. Raiva, satisfação. O ego diz força. O eu diz humildade. O ego diz materialismo. O eu diz espiritualismo. O ego diz loucura. O eu diz sabedoria. O ego diz guerra. O eu diz paz. O ego diz frieza. O eu diz simpatia. Dar um sorriso para as pessoas é tão bom, né? Mesmo que dentro da gente as coisas não estejam tão bacanas assim, mas o outro não precisa daquilo que está dentro de mim que não é bacana. O outro precisa daquilo que é mais belo dentro de mim e eu tenho essa beleza para dar. Então eu posso dar um sorriso. O ego diz intolerância, o eu aceitação. O ego diz egoísmo, o eu altruísmo. O ego diz manter a posse, o eu ser contente. O eu nega-se, o ego nega-se, o eu aceita-se. Aceita-se. Olhar no espelho e dizer, eu me amo e me aceito assim como eu sou. Do jeitinho que eu escolhi ser. Quando a gente vem para a Terra, a gente escolhe a maneira como a gente vai vir. Então, vamos nos aceitar, nós escolhemos, nós aceitamos isso que nós somos. Vamos aceitar. Eu me amo e me aceito assim como eu sou, olhando no espelho, profundamente para dentro dos seus próprios olhos. E se aceitar. É um passo muito
não vou dizer fácil, mas é um passo muito importante para a gente poder começar a enveredar pelo eu. Nós não somos o corpo, nós somos o que habita o corpo. O corpo é um empréstimo que a gente tem, uma roupagem para a gente caminhar na Terra, nessa vivência, nessa experiência. Quantos corpos já tivemos? Quantas roupagens já tivemos? Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. Isso está lá em Libertação, do Chico Xavier, ditado pelo André Luiz. É importante a gente afinar o nosso cérebro com o nosso coração. A gente tem que ter os dois em equilíbrio, os dois afinadinhos, os sentimentos e também a racionalidade, né? E dar mais vazão para os sentimentos. A razão, ela vem para poder dar ali um alicerce, mas o que vem do coração, aquilo que deve ser valorizado com maior força. Então vamos lá, para o texto do Osho. Sempre que você estiver conversando com alguém, verifique se você está sentindo necessidade de defender seu ponto de vista. Verifique a vontade de tornar a sua opinião mais importante do que a opinião do outro. Isso acontece muitas vezes com a gente, né? Vamos pensar. Se essa vontade de estar certo aparecer em você, saiba que é o ego. Olha aí, uma dica para a gente já encontrar algum vestígio do ego dentro da gente. A gente precisa estar sempre certo? O ego tem necessidade de estar certo. Estar errado para o ego é a morte. O ego tem a ilusão do controle. E isso aqui foi o meu mentor que enviou para mim numa psicografia. Então ele diz assim: o homem encarnado tem pressa e pensa que sabe o que é melhor para si e para os que estão próximos de si. Afastam-se da compreensão das coisas e muitas vezes retardam o próprio crescimento espiritual por causa da ansiedade, da presunção de acharem que controlam a vida e seus processos. O controle é ilusório, ele não existe. Ninguém controla os processos. Mesmo os presunçosos que se iludem por acharem que têm uma vida totalmente regrada, iludem-se, pois não sabem que o controle não existe. Até porque algumas escolhas já foram feitas por nós mesmos antes da gente reencarnar. Então a gente não tem como controlar determinadas coisas que ocorrem na nossa vida, porque já são coisas que nós mesmos programamos, nós mesmos já aceitamos, e a gente vai passar por aquilo, né? Uma morte, um acidente com alguma pessoa que a gente ama muito, um acidente com a gente mesmo, uma doença que de repente surge, a gente pode sim trabalhar a nossa mente para poder modificar aquilo e melhorar bastante, às vezes até mesmo se curar. Mas no momento que ela chega, foi alguma escolha que a gente fez equivocada aí que fez ela aparecer na nossa vida. Então a gente precisa trabalhar mais, ao invés de trabalhar com controle, trabalhar com as escolhas. O controle vem do ego, o entendimento das escolhas vem do eu. Voltando para o texto do Osho, para satisfazer sua necessidade de estar certo, o ego se comunica com outros egos através da discussão ou da validação. Na discussão, o ego vê o seu ponto de vista sendo atacado, por isso ele reage e contra-ataca. Vamos só trabalhar um pouquinho a ideia dessa palavra reagir. A reação, ela é algo própria dos instintos. Todos os animais têm reações. Eles se veem em perigo, eles, reagem para poder se defender de algum perigo que eles estão passando por. A ação é consciente. Então, quando a gente age, a gente tem que dar alguns passinhos na nossa vida. Primeiro, observar a situação, a pessoa, aquilo pelo qual a gente está passando. Depois, compreender, para tomar consciência e poder agir.
A gente pode fazer esses movimentos em alguns segundos, em 1 minuto, em alguns minutos, depende da situação. Mas quando a gente instantaneamente reage a alguma coisa, a gente está trazendo isso dos nossos instintos. Então, a ação é consciente, a reação é instintiva. Vamos tomar cuidado com isso, vamos prestar atenção. Eu estou agindo ou estou reagindo? E isso é muito importante para a gente se mudando diante das situações pelas quais a gente passa. É interessante perceber os recursos primitivos que ele utiliza, como aumentar o volume da voz, modificar a entonação da voz, torná-la mais dramática, fazer gestos ou posturas ameaçadoras, entre outros apelos. Então, assim, quando a gente está trabalhando no nível do ego, a gente tem essa postura, né, de se colocar como se a gente fosse mais do que o outro, e num tom ameaçador, num olhar ameaçador, numa gesticulação ameaçadora, como se a gente pudesse, então, modificar tudo que está ao nosso redor, ameaçando as pessoas, fazendo com que elas se sintam menores do que nós, né? A gente tem... e isso tudo vem do ego. Vamos pensar na postura de Gandhi, na postura de Maria Teresa de Calcutá, na postura de Chico Xavier. Como será que eles atuariam num processo desse? Será que eles iriam reagir ou agir? Tem uma historinha que conta que a Madre Teresa de Calcutá foi convidada para ir numa passeata contra o aborto. E ela disse assim: não, uma passeata contra o aborto eu não vou. Mas se for uma passeata a favor da vida, eu vou. Repara, a gente não precisa lutar contra nada. A gente precisa estar a favor dos processos que são interessantes para a nossa vida. Então, nós não precisamos lutar contra nada. A gente precisa sempre estar a favor de coisas que são benéficas para nós. Na validação, o ego encontra pessoas com pontos de vista semelhantes aos seus e, assim, se sente entre amigos. Durante a validação, os egos amigos se inflamam através do ataque às pessoas que não conhecem a verdade, ou seja, que têm opiniões contrárias às suas. E aí, numa discussão, as pessoas vão se dividindo automaticamente em pequenos grupinhos. Os grupinhos contra e a favor a essa ou aquela opinião. E eles vão validando entre si aquelas opiniões. Mas perceba que esses amigos só são amigos do ego, enquanto compartilham opiniões semelhantes. Eles só vão se unir para poder defender aquilo que eles acreditam. Você não concorda comigo, fulano? Você não concorda, fulano? Isso aqui não é verdade? Não, realmente é. Às vezes eles nem se dão tão bem assim. Mas para validar aquilo ali, tá bom. Vamos nos unir, então, contra uma perspectiva que eles acham que é contrária à sua. Ao invés de conversar, ao invés de ter uma observação do que o outro está falando, para ver se aquilo faz sentido para a minha vida ou não. Precisa fazer sentido para a minha vida, para que aquilo tenha uma função na minha vida. Não somente para eu ter razão. Quando mudam de assunto e as opiniões se tornam conflitantes, a discussão começa novamente. E aí, tem algumas pessoas que vão mudar de lado. Ah, não, mas nesse ponto fulano tem razão. Aí vai para o lado do outro fulano. Né? Então, assim, essa amizade que é formada numa hora de discussão, ela é volátil, porque a cada instante, a cada momento, ela vai ficar se modificando. Enquanto a humanidade continuar vivendo no estágio atual, que é o relacionamento entre egos, não haverá comunicação verdadeira. Enquanto aquilo que a gente sente, por isso que eu disse que o sentimento, ele precisa estar mais aflorado, né, do que toda a racionalidade. Porque a gente precisa trabalhar muito com o sentimento, afinado à racionalidade, porque senão também vira paixão, e a paixão também não é legal. Então, assim, eu estou falando de um sentimento profundo, que vem do eu.
uma coisa que conecta você com todo o restante da humanidade e que faz com que você estabeleça determinadas amizades por conexão mesmo, conexão de sentimentos, conexão de vibração. Isso faz a diferença. Isso é a diferença. E não a busca por ter razão sempre, a busca por estar sempre certo, a busca por ter sempre aquela opinião definitiva. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O que é melhor? Como eu sempre falo, eu não vim trazer respostas, eu vim trazer perguntas, né? Para a gente poder ficar com elas e poder, então, trabalhar com essas perguntas de uma maneira mais assertiva na nossa vida. Uma coisa importante, as perguntas, elas abrem perspectivas, elas abrem a gente para que as respostas possam chegar. As respostas fecham perspectivas. E quando a gente faz uma pergunta e a resposta chega, a gente provavelmente vai ter uma nova pergunta para fazer, para que outras portas se abram para um novo entendimento. É muito importante a gente estar sempre disposto a fazer perguntas, para a gente poder estar sempre aberto para que as respostas possam chegar até nós. Por isso que o Einstein falou, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente deixa o ego de lado, porque mais a gente sabe que nada sabe. É bem essa perspectiva. Então, continuando o texto aqui do Osho, enquanto houver necessidade de se defender e atacar, não haverá espaço para ouvir o outro, não haverá espaço para a compaixão, que é reconhecer a si mesmo no outro. A gente, às vezes, deturpa muito o sentido das palavras, né, dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, até mesmo por concepções que vão vindo lá de trás, né, e que vão trazendo essas palavras de uma maneira bastante equivocada para a gente. Às vezes parece que ter compaixão é ter pena. Não. Ter compaixão é se reconhecer no outro, e compreender que ele está num processo ainda que ele precisa daquilo ali para poder, então, evoluir. Às vezes a gente já passou por aquilo, ou às vezes a gente está lá atrás. A gente pensa que já está lá na frente, mas está lá atrás naquele processo. Então, por isso a gente precisa ter sempre compaixão. A gente precisa sempre olhar para o outro pensando, o que eu faria se eu estivesse no lugar dele? Será que eu agiria da mesma forma? Será que eu agiria de forma ainda pior? Será que eu agiria de forma melhor? Então, a experiência do outro, ela pode trazer muito aprendizado para a gente. É muito interessante a gente observar que a gente se espelha muito nos exemplos positivos. Isso é muito bom, né? A gente vai se espelhar no exemplo de Jesus, a gente vai se espelhar no exemplo de Chico Xavier, no exemplo de outros sábios que apareceram na Terra. Mas também é importante a gente observar aquilo que não é bacana no outro, para a gente também ter o espelho contrário, reverso, para a gente não agir daquela forma frente às situações da vida. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Por isso, a compaixão ela vai ser importante. Aí o Dalai Lama fala assim, amor e compaixão, um senso de compaixão verdadeiro é o que nos leva a ver o outro como tendo exatamente o mesmo direito que eu à felicidade. Então, é se ver no outro. E entender que o outro, por mais que ele esteja passando por um momento difícil, por mais que ele esteja passando por um momento equivocado, que ele esteja fazendo escolhas equivocadas, ele tem o mesmo direito que eu à felicidade, nem mais nem menos. Então, a gente pode ser feliz com o outro sendo feliz. Mesmo que ele tenha feito uma escolha diferente daquela que você gostaria que ele fizesse, se foi a escolha que deixou ele feliz, vamos ser felizes também. Vamos ser felizes por ele. Difícil, né? Mas é possível. A gente pode caminhar por esse caminho, exercitando isso a cada dia. Ao invés de se vitimizar, de achar que a gente é o pior, que a gente é feio, bonito, gordo, magro, chato. Não. A gente tem um papel na vida de cada pessoa. E a gente vai cumprir esse papel, mesmo que não seja da maneira como a gente gostaria. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu cito muito isso, né? Eles falam assim, primeiro, nós éramos instintos, lá na nossa origem. Lá a gente tinha os embriões dos sentimentos.
e os instintos de sobrevivência. Depois, sensação. Avançado e ainda corrompido. A gente tem aí sentimentos bons e ruins, que a gente ainda não sabe definir muito bem dentro da nossa vivência. Mais instruídos e depurados, mais instruídos e depurados somos sentimentos. E aí a gente encontra o amor, que é a nossa meta. Mas a gente não está nesse estágio do sentimento ainda não. A gente está ali no meio do caminho, nas sensações, experienciando as coisas. Por quê? Porque ainda nós somos muito revestidos pelo ego, né? Como eu disse, que é importante para o nosso desenvolvimento, ele faz parte de nós, por isso estamos na Terra ainda. Quando formos somente sentimentos, a gente vai ser um eu integral. E a gente vai passar para um outro estágio, para um outro planeta, ou para esse mesmo planeta, sendo regeneração. Lembrando que a regeneração ela não é do planeta somente, ela é principalmente nossa. Nós precisamos ser regeneração, estar em regeneração, para que a gente possa evoluir e fazer assim com que o nosso planeta evolua também. Nós é que vamos propiciar esse momento de regeneração para o nosso planeta. A maior parte das pessoas que estão aqui na Terra precisam estar no processo de regeneração para que o nosso planeta seja impulsionado a isso também. É a nossa energia que vai impulsionar. Continuando no texto do Osho, ele diz: quando você descobre sua verdadeira natureza, além desse ego frágil e carente, não há mais necessidade de se defender. Não há mais necessidade de atacar. Não há mais necessidade de estar certo. Então vem alguém que chega para você com muitas razões, né? Nossa, isso, aquilo outro. Aí você tenta até falar alguma coisa assim, mas isso, por essa perspectiva. Não, essa perspectiva aí não dá nem para olhar. Para que você vai discutir? Você vai convencer essa pessoa do contrário? Ou ela vai ter que passar por muitas experiências para poder chegar àquilo que você já chegou? Ou às vezes ela está certa e você que está equivocado. Então é bom a gente ouvir o que o outro tem a dizer, mesmo que ele não deixe a gente falar, para tirar as nossas próprias conclusões daquilo ali. Assim como a gente pode estar com a razão, a gente pode estar sem ela. Então vamos ouvir. Se o cara não quer ouvir a gente, tudo bem, a gente ouve. E aí a gente tira as nossas conclusões. E aí a gente chega às nossas conclusões. Agora, se ele estiver aberto ao diálogo, tudo bem, a gente pode conversar. Aí vai ser bom, vai ser salutar, porque aí a gente pode conversar e trocar experiências de uma maneira saudável. Mas entrar em discussões é desnecessário, porque a gente não vai mudar a pessoa que tem as portas fechadas, a pessoa que não está aberta à pergunta, mas que está fechada a conclusões. A gente não muda. Essa pessoa só vai mudar se ela quiser mudar. A gente só vai mudar se a gente quiser mudar. A gente está aberto a perguntas ou a gente está fechado a conclusões? A gente precisa se perguntar isso. Aí o Jung fala assim pra gente: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Olha que lindo. Vamos olhar para dentro. Quais são as nossas verdadeiras necessidades? O que a gente verdadeiramente precisa nesse momento? O Einstein, de novo, fala assim: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Olha que lindo isso. Não existe involução. E isso está lá nas falas de Einstein. A gente só evolui ou estagna, mas não existe involução. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Aí vem o meu outro mentor, eu tenho dois amiguinhos espirituais que me mandam mensagens, né? Eu tenho o Emmanuel, que foi que mandou aquela mensagem anterior, e o José de Arimateia. Essa daqui foi pelo José de Arimateia. Ele diz assim, ó: se nos deixamos afetar pelos erros alheios, é porque ainda estamos caminhando pelas nossas trevas internas.
E então nos deixamos inflamar por sentimentos próprios da ignorância do ego, que nos são arrebatadores. A gente faz isso o tempo todo. A opinião do outro é sempre mais importante para a gente. Por quê? Por quê? Os erros alheios, o que as pessoas pensam da gente, não importa. O que importa é o que a gente é, ou o que a gente está construindo, a construção que a gente está fazendo de nós mesmos. Isso é que importa. Quando a gente está em equilíbrio, a gente consegue compreender isso. Quando a gente está em desequilíbrio, não. A gente sempre acha que a opinião do outro é mais importante, que vai fazer com que vai dar uma cara para a gente, né? Vai dar o nosso retrato. Será? Se for uma pessoa muito querida, pode ser, mas nem sempre também. A gente sempre precisa fazer os passinhos, observar, compreender, tomar consciência para então agir. Então, não vamos comprar o que os outros falam da gente assim, né? De graça, não. Vamos com calma, vamos observando, vamos compreendendo, tomando consciência. Antes de definir, vamos ficar na pergunta. O que mais me impressiona nos fracos é que eles precisam de humilhar os outros para se sentirem fortes. Essa é uma frase de Gandhi. E assim, a gente precisa também entender o seguinte, que a gente só é humilhado se a gente deixar. Se a gente se sentir exatamente como o outro está falando de nós. Se a gente tiver certeza que aquilo que ele está falando não é aquilo, que importa se ele está falando? Não importa. Ninguém pode humilhar a gente se a gente não deixar. Quando a gente deixa, a gente está dando poder na mão do outro para ele fazer com a gente o que a gente quiser. As pessoas só nos atingem quando damos poder a ela. É exatamente isso que a Zíbia fala. A gente está dando poder a quem? Para deixar com que a pessoa nos atinja, nos humilhe. Fulano me humilhou, por quê? Você deu poder para ele? Ele é mais poderoso que você? De que maneira a gente pode modificar isso em nós? Então, deixamos de ser vítimas das forças do nosso controle para nos transformar em pessoas que criam sua própria realidade de vida, baseadas não nas críticas e ofensas do mundo, mas na percepção da verdade e na vontade própria. É claro que você pode expor seu ponto de vista com firmeza. Você pode continuar concordando ou discordando normalmente das coisas, das situações, das pessoas, mas você pode se liberar do vício de estar sempre certo. E você pode perder o medo de estar errado. O que tem? Se eu estiver falando alguma coisa e perceber que aquilo não está bacana, eu posso ser metamorfose e posso aprender com o outro e posso me modificar a partir daquilo que o outro falou, sendo um homem novo a cada dia, me deixando ser novo a cada instante. Se você busca a verdade em si mesmo, então deve reconhecer que pode não estar certo todas as vezes. E essa imagem é muito representativa, né? Quem está certo aí? Quem está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado. Ou todo mundo está certo? Para a sua verdadeira natureza, estar certo ou errado não faz a menor diferença. Estar certo não vai torná-lo melhor do que ninguém. E estar errado não vai torná-lo menos digno. Tudo bem, a gente está aqui aprendendo, é uma escola, é uma grande escola. Não tem problema a gente estar errado. Também não tem problema estar certo. Aí o Gandhi fala assim pra gente: a lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diferentes. Olha que lindo também, que sábio. Olha lá, ângulos diferentes. Qual a minha definição de certo? Aquilo que está em harmonia com a existência é certo, e aquilo que está em desarmonia com a existência é errado.
Você precisa estar o tempo todo muito alerta, porque isso terá que ser decidido a cada instante. Não pode depender de respostas prontas para saber se algo está certo ou errado. Não depende daquilo que todo mundo falou para você. Depende do que vem de dentro de você. Você sabe o que está certo, você sabe o que está errado. E se você tem uma concepção que não está bacana e aprende um pouco mais com o outro, ótimo. Você está se abrindo a novas perspectivas e está aprendendo. A gente pode olhar para o outro e se inspirar. Sim. Por tudo isso, ser metamorfose, permitir-se sê-la, é a maior sabedoria que podemos ter nos processos da vida eterna. Renascer de si mesmo e se tornar novo de novo, deixando de lado velhas posturas, velhas verdades, velhas fórmulas, velhas cascas. O Paulo de Tarso fez isso muito bem, né? Ele se transformou num homem novo. A vida é apenas uma tela vazia. Você tem de pintar o significado nela. Seja o que for, que você pinte, será o significado da sua vida. Então, ao invés de mudar as coisas em qualquer direção ou dimensão externa, mude sua consciência. A mudança tem de ser interna. Somente a mudança interna pode mudar alguma coisa. Caso contrário, todas as mudanças serão falsas. A gente tem que trabalhar o nosso interior. E é de dentro para fora que a gente se modifica. Olha essa frase do Eça de Queiroz, que legal. Eça de Queiroz é um grande escritor português do século XIX. Não tenha medo de pensar diferente dos outros. Tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estão errados. Vamos ser fora da caixinha? Vamos ter pensamentos autênticos dentro daquilo que a doutrina ensina pra gente, dentro das nossas experiências edificadoras, dentro das nossas passagens que vão fazer com que tragam aprendizado para nós mesmos. A gente não precisa ser igual a todo mundo. A gente precisa se aceitar do jeito que a gente é. A gente precisa se entender do jeito que a gente é. Esse texto é muito legal. Eu vou passar para vocês com a narração aqui de uma outra pessoa, que eu também não sei o nome, mas é um texto muito bonito. O nome do autor está aí, para vocês poderem verificar. Vamos pensar, ó. É de Bruno Pitanga. Ele é doutor em neuroimunologia, neurocientista, professor universitário, palestrante espírita também. Para viver melhor, não se preocupe. Se ocupe. Ocupe seu tempo. Ocupe seu espaço. Ocupe sua mente. Não se desespere. Espere. Espere a poeira baixar. Espere o tempo passar. Espere a raiva desmanchar. Não se indisponha. Disponha. Disponha boas palavras. Disponha boas vibrações. Disponha sempre. Não se canse. Descanse. Descanse sua mente. Descanse suas pernas. Descanse de tudo. Não menospreze. Preze. Preze por qualidade. Preze por valores. Preze por virtudes. Não se incomode. Acomode. Acomode o seu corpo. Acomode seu espírito. Acomode a sua vida. Não desconfie. Confie. Confie no seu sexto sentido. Confie em você. Confie em Deus. Não se torture. Ature. Ature com paciência. Ature com resignação. Ature com tolerância. Não pressione. Impressione. Impressione pela humildade. Impressione pela simplicidade. Impressione pela elegância. Não crie discórdia. Crie concórdia. Concórdia entre nações. Concórdia entre pessoas. Concórdia pessoal. Não maltrate. Trate bem. Trate bem as pessoas. Trate bem os animais. Trate bem o planeta.
Não se sobrecarregue. Recarregue. Recarregue suas forças. Recarregue sua coragem. Recarregue sua esperança. Não atrapalhe. Trabalhe. Trabalhe sua humildade. Trabalhe sua humanidade. Trabalhe suas frustrações. Trabalhe suas virtudes. Não conspire. Inspire. Inspire pessoas. Inspire talentos. Inspire saúde. Não se apavore. Ore. Ore a Deus. Somente assim viveremos dias melhores. Lindo, né? Então vamos nos inspirar nesse texto e tomar as atitudes do eu, né? Porque todas as que ele falou não faça são atitudes do ego, e todas que ele falou faça são atitudes do eu. Então vamos trabalhar para que a gente possa, então, cada vez mais ir diminuindo as tendências do ego e aumentando as tendências do eu, para que a gente faça com que o nosso campo energético seja, então, expandido. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, e isso agrada ao ego, mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. Iluminação, unidade com o ser. Disse Jesus: deixai brilhar a vossa luz. Vamos deixar brilhar? Vamos para as nossas reflexões finais. Não force uma pessoa a ver através dos seus olhos, quando ela tem seus próprios olhos. E, por favor, não coloque seus óculos nos olhos de ninguém. Seus graus são diferentes. Nossas vivências são diferentes. Por isso, a maneira de olhar e as escolhas vão ser diferentes. Não condene ninguém. Deixe que as pessoas sigam o que sentem que é bom para elas. Não há duas pessoas iguais. Nós somos seres únicos e irrepetíveis. Somos obras-primas de Deus. Por isso, não existe um único caminho aplicável a todos, nem uma única hipótese. Você tem de escolher o próprio caminho. Evolua. Empenhe-se no crescimento diário através do aprendizado. Faça o homem novo nascer todos os dias e todos os momentos. Abra-se para novos aprendizados, porque essa é a nossa principal missão aqui nesse planeta. O nosso próprio aprendizado. O único ser no mundo que podemos mudar é a nós mesmos. A existência corpórea é indispensável ao progresso humano. A Terra é a oficina sagrada e ninguém menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que houve submetido o próprio coração. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. André Luiz. Bom, pessoal, a gente quer ter razão ou quer ser feliz? Eu vou deixar vocês com essa pergunta hoje, para que a gente possa refletir durante essa semana vindoura, que a gente tanto espera durante o ano, né, e que nesse ano tão complicado chegou, que é a semana do Natal. Eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Gratidão a todos.
Eu sempre falo a palavra namastê, hoje eu trouxe a significação dela para vocês. Namastê significa: a minha alma reconhece a tua. Eu honro o amor, luz, beleza, a verdade e compaixão dentro de ti, pois também habitam dentro de mim. Ao partilharmos tudo isso, não há distância nem diferença entre nós. Somos o mesmo, somos um só. Então, namastê. E até a próxima quinta. Beijo no coração de todos.